Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai realizar o estudo do nosso roteiro de número 26 e o nosso objetivo da nossa aula hoje é compreender como se deu a administração da América Espanhola, né? A parte da América que foi conquistada pela Espanha, que foi o primeiro país europeu, né, a chegar na América. Foi o primeiro povo europeu a chegar na América na época moderna, né? Então, a Espanha desde logo se apossou de uma vasta região da América. Aqui a gente pode ver que a região que os espanhóis se apossaram vinha desde os Estados Unidos até chegar aqui um pouco mais abaixo, onde hoje fica a Argentina. Então, toda essa região que está destacada aqui em amarelo, de forma colorida, né? Rosa, verde, tudo isso pertencia à Espanha, né? Só ficou sem pertencer à Espanha por a parte que pertencia a Portugal, que depois se chamou de Brasil, e uma parte que a Espanha não teve muito interesse, que aí quem foi se apossando dessa parte foi a Inglaterra e a França, que é a parte norte da América, onde fica uma parte hoje dos Estados Unidos e também do Canadá. Mas todo o resto da América foi colonizado pelos espanhóis. A gente já viu na aula passada como se deu o início da colonização, que foram justamente as guerras de conquista, né? Todo o extermínio da população, a destruição dos impérios astecas e incas, né? Para que os espanhóis ficassem com o ouro desses povos. E hoje a gente vai ver, logo após eles conquistarem o território americano, como é que eles administraram esse território, como eles administraram os povos que viviam aqui, né? O que foi que eles fizeram? A gente já viu que o início foi extremamente sangrento, milhares, talvez milhões de pessoas assassinadas, tudo pela ganância do ouro, e isso vai continuar, né? Essa vai ser a grande chaga do povo da América. Vai ser a exploração por parte da Europa, a morte, o extermínio, certo? Tudo isso é pela ganância da exploração, né? Então a gente vai ver, inclusive, acompanhando esse nosso objetivo, compreendendo como vai ser, como se deu a administração da Espanha, né? Aliás, da América Espanhola. A gente vai ver também qual era a forma de economia que eles empregaram aqui na América, porque logo eles exploraram o ouro que tinha nos templos, nas cidades incas e astecas. Sim, e depois, né? Como é que eles continuaram a explorar os povos nativos da América e as terras? E a gente vai ver também como foi que eles organizaram a sociedade aqui nessas regiões do nosso continente americano. E aí, já para começar, aliás, para exemplificar o início aqui da nossa aula, queria aqui iniciar mostrando um exemplo, né, fotográfico do que foi aquilo, a principal atividade de exploração econômica feita pelos espanhóis aqui na América, né? Após eles saquearem as cidades do Império Azteca, do Império Inca, eles passaram a explorar as minas de ouro e de prata aqui da América. Então eles faziam de escravos mulheres, crianças, homens, idosos, né? Milhares de pessoas que com o tempo se transformou em milhões e obrigavam a trabalhar nas minas de ouro e de prata, né? Aqui da América. Então essa é uma imagem de uma mina que foi a maior mina de exploração humana, né, que se tem notícia no mundo, com a maior quantidade de pessoas, que era no Brasil, chamado de Serra Pelada, né, no Pará. Aqui fez parte era muito conhecida na minha geração, essa mina. Muitas pessoas saíram da nossa região aqui do Ceará para trabalhar no garimpo do ouro, e
Eu acho que essa imagem, ela fornece para a gente um exemplo do que era a exploração indígena feita pelos espanhóis nas minas. Imaginem vocês, centenas de milhares de pessoas trabalhando nas minas, sem direito a descanso. Olha só o tamanho dessas escadas, né? Essas escadas eram chamadas de mortadeiras, porque quando uma quebrava, olha só a quantidade de pessoas, parece formiga, né? Subindo, um cordãozinho de formiga subindo uma parede. Quando uma escada dessa quebrava, gente, dezenas de pessoas caíam e aí vários morriam, né? Essa era a realidade de Serra Pelada, e uma realidade ainda pior era na época da colonização espanhola. Aqui tem uma imagem que é até difícil da gente encontrar pessoas, é um verdadeiro formigueiro. Imaginem vocês, aqui a gente tem, né, as pessoas subindo as escadas, o buraco que foi feito na montanha, né? As pessoas iam escavando as terras, colocando em saco, o saco era colocado na cabeça e as pessoas iam saindo dos seus buracos, né? Subindo as escadas para jogar a terra lá longe. Era assim que se dava a exploração em Serra Pelada, e era assim que se dava a exploração nas minas que os espanhóis controlavam aqui na América. Então, gente, milhões de pessoas, de indígenas, morreram nessas minas, maus tratos, fome, doenças, assassinato, quando a pessoa se recusava a trabalhar. Imaginem você passar o dia e parte da noite nesse trabalho extremamente pesado, sem alimentação, né? Pouco de alimentação era dado e nem todos os dias, com uma água suja, fedida, né? Você não tendo onde fazer suas necessidades, mulheres, homens, né? Então foi onde morreram milhões de pessoas. É uma imagem, essa imagem são de brasileiros, né, trabalhando em Serra Pelada há 20 anos atrás, né? Então era assim que as pessoas ficavam aqui debaixo da escada, um rapaz, né? Vocês conseguem ver como eram as escadarias, olha só. As pessoas carregando o saco nas costas. Era dessa mesma forma que se dava na época da exploração das minas pelos espanhóis aqui na América. A pessoa ia utilizar as mãos para subir a escada, então a terra era colocada nesses sacos, né? E ele era colocado na cabeça, né? Na testa da pessoa. Aqui eram os chamados muleiros, mulas, que iam subindo as escadas com as terras. Pronto, essa imagem aqui, ela fornece uma boa imagem de como era que se dava, né? A pessoa aqui no final da escada, né? Um buraco enorme, mais de 500 metros de profundidade, montanha adentro, né? Então imaginem vocês a quantidade de pessoas que morreram, né? Em Serra Pelada, aqui eu trouxe porque as imagens são bem atuais, né? Mas imaginem vocês o que aconteceu, né, na exploração espanhola da América, que foi bem pior do que Serra Pelada, né? Deixa eu ver aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco de conhecer. Eu utilizei as imagens de Serra Pelada, como eu já falei, por serem imagens recentes, né? De cerca de 25 anos atrás. Então, isso fornece um exemplo muito mais claro do que eu mostrar apenas as gravuras, né? De 400, 450 anos atrás. Vocês conseguem ver melhor. Então, eu queria pedir para vocês se imaginarem, né? É até difícil, mas essas imagens de Serra Pelada aqui no Brasil dá uma noção para a gente do que era a exploração espanhola de ouro e de prata na América. E aí eu já revelei até para vocês a resposta de uma parte do nosso objetivo hoje, que é compreender como se deu essa administração. O foco dessa administração era explorar a mão de obra indígena, né? E principalmente a mineração. Essa foi o principal foco de exploração dos espanhóis na América, a mineração de ouro e de prata, né?
Eles descobriram na América uma grande quantidade de ouro, tanto na região do México, né, onde era o Império Azteca, como na região do Peru e da Bolívia, né, uma região que tinha muito ouro e prata. Inclusive vai ser nessa região aqui aonde vai se encontrar uma montanha quase que literalmente de prata. Rios de prata brotavam do interior dessa montanha, né, que foi em Potosí, na região da Bolívia. Aqui, ó. Potosí ou Potosí, né? Então morreram milhões de indígenas sendo obrigados à escravidão em Potosí, naquelas condições que vocês viram ali na imagem, né? Sem alimentação, sem água, trabalho forçado, fazendo suas necessidades em qualquer local, trabalhando até o esgotamento físico. Então, ou a pessoa morria de doença ou de esgotamento físico, e quando não, era mesmo assassinada pelos soldados espanhóis, para ser usadas como exemplo para forçar outros a trabalharem, né? A nossa aula hoje, gente, o foco da nossa aula vai ser da página 147 até a página 100 e a gente vai finalizar o capítulo 55, ok? A primeira coisa que eu queria dizer aqui do nosso capítulo, na 147, é que os espanhóis, desde o momento que eles conquistaram, né, os impérios astecas e incas, eles já foram dividindo a América em vice-reinos, porque ficava mais fácil para eles administrar. Criaram logo o vice-reino da Nova Espanha, que é a região do México, pegando uma parte que hoje é os Estados Unidos, Texas, toda aquela parte, Novo México, tudo, uma parte do sul dos Estados Unidos hoje era da Espanha, né? E também o vice-reino do Peru. E assim ficou mais fácil para eles governar, porque mandavam um administrador para cada um desses vice-reinos e eles que iam comandar a exploração da mão de obra dos indígenas, né, dos nativos, e também das minas de ouro e de prata. E a organização econômica, a principal fonte de exploração, gente, a mais procurada foi a mineração. Óbvio, né? Para eles, a riqueza era ouro e prata. Então, eles não queriam ainda produzir uma mercadoria para vender, trocar por ouro e prata. Eles queriam logo escavar, né, esses metais preciosos. E a mineração foi a principal forma de exploração. Milhões de indígenas foram obrigados, né, a trabalhar nas minas de ouro e de prata aqui na América. Inclusive, os espanhóis estabeleceram duas formas de exploração da mão de obra: a encomienda e a mita. Eram duas formas de dominação ou de imposto, né? A encomienda era quando um nobre vinha para a América com uma carta de autorização do rei para explorar minas de ouro ou de prata, procurar. E aí ele pagava uma taxa ao rei. Por essa taxa que ele pagava, ele tinha direito de escravizar os índios que ele pudesse, né? Então olha como era brutal, violento. A pessoa pagava ao rei e tinha direito a escravizar os índios que ele conseguisse escravizar, né? Essa era a encomienda. Aqueles que não aceitassem a escravidão eram todos assassinados de forma muito cruel, né? Esquartejados na frente da tribo, a família morta, né? Para servir de exemplo. E também tinha outra forma de dominação que era a mita. Quando ele chegava numa aldeia e dizia: eu vou querer aqui 50 pessoas para trabalhar na mina, dê seu jeito. Então as pessoas escolhiam, né, os chefes das tribos, 50 pessoas para ir trabalhar nas minas. E aí vocês viam, né? Todo mundo sabia que aqueles que iam trabalhar na mina não iam mais voltar vivo e nem morto. Os corpos eram, né, desfeitos rapidamente para não atrapalhar
simplesmente eram jogados fora para apodrecer. Nem sequer direito a um funeral, um enterro tinham. E aí ficavam nessas aldeias quase que só os mais velhos, né? E crianças. E aí quando era no ano seguinte, eles já vinham pegar mais gente, obrigando aqueles que ficaram mais novos, né? Que já tinham ficado um pouco mais velhos, a ir novamente. Essa era a mita, a encomenda e a mita, né? Eram duas formas de exploração da mão de obra indígena. Outra questão importante é a sociedade, né? Aqui na América. Como foi que os espanhóis dividiram a sociedade, né? Eles colocaram como os mais importantes, claro, eles próprios, os espanhóis. Eles, brancos, espanhóis, europeus, né? Se colocavam como os mais importantes. Eram chamados de chapetones, né? Eles eram donos das terras, donos das minas, aqueles que vinham com a autorização do rei para escravizar, era eles que ficavam nos principais postos de governo, né, do exército, certo? Eles que ocupavam esses postos. Logo abaixo deles vinham os chamados crioulos, que eram o quê? Ricos, brancos, mas que tinham nascido na América. E por causa disso, só porque eles tinham nascido na América, muitos deles, aliás, todos eles eram filhos dos charpetones, que eram os governantes, né? Os mais ricos. Os crioulos também eram ricos, donos de terra, dono de mina, mas como nasceram na América, eles não tinham direito, já nasceram, né, aqui na América, mesmo filho dos europeus, eles não tinham direito de ocupar altos cargos, né? Nem no governo, nem no exército, certo? Mesmo eles sendo ricos e brancos. Logo abaixo deles vinham quem? Vinham aqueles que eram chamados de... deixa eu ver aqui o título. Aqui, ó. A gente chama mestiços, aqui vem chamando em espanhol, né? Mestizos. Os mestiços eram justamente aqueles que eram filhos desses homens brancos, ou charpetones, ou crioulos, que acabavam violentando, né, mulheres, moças indígenas ou africanas. E aí essas pessoas nasciam, os filhos deles, né, com sangue, fazendo parte europeia, parte indígena. Essas pessoas eram chamadas de mestiços, misturados. Essa palavra é inclusive muito preconceituosa, viu? Porque ela é como se ela dissesse assim, ó. Aliás, era dito na época, você é um mestiço, é um misturado. Misturado do quê? De um branco com uma indígena, com uma negra. Então, é uma palavra racista, ok? Aonde ela diferencia as pessoas pelo grupo étnico que ela vem. Eu falo grupo étnico, gente, para não falar raça. Essa palavra raça, ela também é uma palavra errada, racista. Todos nós fazemos parte da mesma raça, que é a raça humana, né? O mais correto é a gente falar um grupo étnico, que tem as características, né? Por exemplo, europeu tem qual característica? Branco. Africano tem qual característica étnica? Negros, né? Indígena tem qual característica étnica? São aqueles chamados de amarelos, né? Então, essa é a forma correta da gente falar. Mas, na época, né, como racistas que os colonizadores eram, chamavam essas pessoas de mestiços, né? Logo abaixo vinha quem? Os indígenas, né? E, por último, os africanos. Não gosto de chamar de negros, porque para não ficar se referindo à cor. Quando a gente fala de negro, a gente fala da cor, né? E não do ser humano. Mas os africanos que foram trazidos para serem escravos aqui na América. Então, a mão de obra, pessoal, nessas minas e nas plantações vai ser principalmente africanos escravizados e também indígenas, ok?
Outros trabalhos vão ser realizados também pelos mestiços, certo? Então esse era o desenho da sociedade colonial espanhola aqui na América. Dos charpetones, os mais poderosos, passando pelos crioulos, mestiços, indígenas e negros, ou africanos, né? E aí a gente chega na última parte aqui do nosso capítulo, que é a chegada dos ingleses e dos franceses aqui na América. Eu falei para vocês que teve uma parte que os espanhóis nem sequer tiveram muito interesse não, que é a parte norte da América. Era uma parte que eles não tiveram muito interesse, que era uma parte que hoje fica os Estados Unidos e também o Canadá. E foi justamente nessa parte que os espanhóis não se apossaram logo, que os ingleses começaram a vir, né? Muitos ingleses fugindo da briga, das lutas entre católicos e protestantes na Europa. Muitos ingleses que estavam sofrendo com a miséria, a pobreza nas cidades da Inglaterra. Eles vieram embora para, eles chamavam de Novo Mundo, né? De Novo Mundo. Buscar ser dono de terra, ter sua própria propriedade, plantar, né? E muitas dessas pessoas eram trazidas por companhias de comércio. A pessoa dizia, você aí quer ir com a sua família, trabalhar na América, lá tem terra, tem tudo que vocês puderem ser dono. Vocês podem ficar para vocês. Quando vocês estiverem lá, tudo que vocês produzirem, vocês vendem para a gente, ok? O que era que essas companhias ganhavam com isso? Tudo que essas pessoas produziam, vendiam para eles revenderem na Europa, na Inglaterra, né? Então essas pessoas vieram, os ingleses, né, principalmente protestantes, vieram, e aí, gente, já haviam milhões de pessoas ocupando essas terras, tribos indígenas como Apaches, Cherokees, Peles Vermelhas, Comanches. Sabe o que os ingleses fizeram? Simplesmente, assim como os espanhóis, né, exterminaram essas tribos, né? Eles vinham dizendo que estavam trazendo o nome de Deus, né? Vinham trazendo o nome de Deus e acabavam exterminando essas tribos indígenas. Milhões de pessoas foram assassinadas, exterminadas, onde hoje são os Estados Unidos e o Canadá, pelos ingleses e também pelos franceses, né? Eu destaco bastante essa questão deles usarem o nome de Deus, né? Se consideravam puritanos, representantes de Deus, aquelas pessoas escolhidas por Deus para serem os donos dessa terra. Então, o papel deles era realmente matar, e eles mataram milhões de pessoas, crianças, mulheres, né? Os franceses ocuparam principalmente a região que fica o Canadá, né? Não foi fácil pela luta contra os povos indígenas. Também os próprios ingleses começaram a brigar com eles pelas terras. Até hoje, se vocês olharem, o Canadá ele fala duas línguas, né? A população canadense, o inglês e o francês. Por quê? Porque uma parte do Canadá foi colonizada pela França e outra pela Inglaterra, né? Os franceses, inclusive, passaram a dominar uma parte das terras que foi abandonada pela Espanha, porque a Espanha abandonou muitas terras quando viu que não tinha ouro. As terras do Caribe, por exemplo, uma parte da Jamaica, de Cuba, né? Então, os franceses invadiam essas ilhas e ficavam com elas. E até na América do Sul, eles ficaram com a parte que é chamada hoje de Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil. Todos vocês já ouviram falar, né, da Guiana. Guiana e Guiana Francesa são países vizinhos. A Guiana Francesa ela foi colonizada pela França, né? E aqui eu vou trazer a principal mina de prata da América, que era Potosí,
que ficava na Bolívia. Pessoal, estima-se que morreram entre 8 e 10 milhões de indígenas em Potosí, né? Uma imensa montanha com, não é exagero dizer, verdadeiros rios de prata. Como? A prata, esse metal ficava encrustado, né, no interior da montanha, veios enormes de prata. E aí, quando os espanhóis viram aquilo, enlouqueceram. Então, eles levaram, obrigado, tanto pela encomienda, escravizando, ou pela força, como era a Mita, milhões de pessoas para trabalhar em Potosí, e essas pessoas foram mortas, né? De fome, de sede, de maus tratos, assassinadas, né? Não seria exagero da minha parte dizer que essa montanha é um imenso cemitério de milhões de pessoas que morreram, né? Até hoje, Potosí, existe a cidade de Potosí nos pés da montanha, né? A população indígena na Bolívia, que é 90% da população, buscou se organizar. Hoje, né? Estou falando de hoje, na época, né, não foi possível, né? Para eleger governantes, né? Até hoje, Potosí ainda tem minas de prata, né, sendo explorada pela população local. É uma história de muito sangue, de muita lágrima, de muita dor, né? Não vou me esticar um pouco mais, mas imagine as imagens, né, lá de Serra Pelada, né? Milhares, centenas de milhares de pessoas trabalhando em túneis no interior das montanhas, sem nenhum tipo de solidariedade por parte dos europeus. E aí esses túneis muitas vezes desmoronavam, milhares de pessoas morriam de uma só vez, outros de fome, outros de desinteria, outros assassinados por não querer trabalhar, né? Então é uma história de muita dor, de muita lágrima, de muito sangue, a história da América Latina, né? E os indígenas da América Latina são esse povo guerreiro, aqueles que a gente chama de índios, né? Que já fazem 520 anos que eles vêm sendo explorados, assassinados, mas eles ainda não desistiram. Eles têm lutado para manter a cultura, para manter o conhecimento deles, né? Cabe a gente saber valorizar, até porque todos nós também somos descendentes desses povos, certo? Então, eu finalizo aqui e chamo vocês a passarem agora para o grupo da turma para a gente fazer a atividade de hoje, ok? Só relembrando aqui, nós vimos hoje, o nosso objetivo era compreender como se deu a administração espanhola da América. Vimos que eles priorizaram a mineração. Quando a mineração acabou, eles priorizaram a agricultura. Vimos a divisão da sociedade, charpetones, crioulos, mestiços, indígenas, negros. Vimos a chegada um pouco, né, por cima, a chegada dos ingleses e dos franceses também, né? Então, aqui a gente buscou mesmo de forma apressada cumprir esse objetivo, ver como se deu a administração espanhola da América, tá bom?